Aqui dentro desse conjunto, eu tenho outro conjunto assim, ó. Certo? Um conjunto formado pelas mulheres conversadeiras e fofoqueiras. Beleza até aí? Eu vou chamar de conjunto F de fofoqueiro. Tá? Pergunta a você: o conjunto F não está dentro do conjunto A? Eu posso afirmar que o conjunto F pertence ao conjunto A? Não. Não posso. Por quê? Porque a pertinência relaciona elemento com conjunto. E agora eu estou relacionando conjunto com conjunto. Deu para entender, gente? Deu para entender? Tá. Então agora analisa comigo. Se eu considerar todos vocês, tudo que está aqui dentro, eu tenho esse conjunto chamado sala de aula. Agora, se eu formar um conjunto formado pelos alunos, então é um conjunto dos alunos dentro desse conjunto sala de aula. Um conjunto formado pelas cadeiras, então eu tenho um conjunto das cadeiras dentro da sala de aula. Então é um conjunto dentro de um outro conjunto. Davi, como é que eu vou relacionar? Olha o teu pé. Tu tem o teu pé e tem o teu sapato. Certo? Quem seria o subconjunto? O pé ou o sapato? O sapato. O pé, porque o pé está dentro do sapato. Então quem seria o subconjunto? O pé. Quem seria o conjunto? O sapato. Então, pessoal, fala para mim. Cadê esse celular? É bom. Como é que ficaria no caso a relação? O pé está dentro do... Então você vai me dizer que o pé está contido no sapato. Fala, está contido. Está contido. Agora, se eu quiser relacionar o sapato com o pé, eu vou dizer que o sapato está contido no pé? Alguém que sair de casa conseguir meter o sapato dentro do teu pé? Não. Então como é que a gente faz? O sapato está contido? Não, o que é? Contém o pé. Então o pé está contido no sapato e o sapato contém o pé. Deu para entender, gente? Por exemplo, imagine uma garrafa de Coca-Cola. Coca-Cola, garrafa. Quem é o subconjunto? Coca-Cola. Quem é o conjunto? Como é que fica a relação? A Coca-Cola está contida na garrafa, ou a garrafa contém a Coca-Cola. Deu para entender, galera? Legal. Outra coisa. Bom, formas de representar um conjunto. São três. A primeira delas é a que está no data show. Entre chaves e separado por vírgula. Essa representação chama-se por extensão. Como é que é a representação por extensão? Por exemplo, conjunto A, E, I, O, U. Por extensão. Pessoal, observa que representar um conjunto por extensão, o que é? É colocar entre chaves, fala, entre chaves, e separar por vírgula, fala, vírgula. Pessoal, primeira coisa, eu te pergunto, tá bagunçado? Tá em que? Fala. Em ordem. Tá certo? Segunda forma de representar, por compreensão. O que é representar por compreensão? É adotar uma característica específica dos elementos daquele conjunto. Fala para mim uma característica desses elementos, que quando eu digo para você essa característica, você lembre desse conjunto. Vogais. Então vai ficar assim, ó. X, fala, X. Não é X, é X, fala, X. Tem que chiar, se não chiar, sem graça. X, fala, X. Tudo bem. Diga agora, X, tal que X é vogal. Então, olha só, o meu conjunto é formado por elemento X qualquer. Só que esse X tem que ser o quê, gente? Tu sabe que tu usas isso aqui? Você que já está, não perguntei.
Quem é primeiro ano? Tem alguém de primeiro ano aqui? Tá. Segundo ano. Terceiro ano. Quem já passou no terceiro ano? Cursinho pré-vestibular. Tá, baixa aí de novo. Quem já fez a prova do Enem alguma vez na vida? Muito bom. Quem só fez uma vez? Quem já fez mais de uma vez? Certo. Quem se acha bonitão? Você tá... Olha pra cá, gente. Então, assim, ó, uma aplicação disso. Tá? Uma aplicação disso. Olha só. X pertence aos reais, tá o quê? X é maior ou igual a 3. Pessoal, isso aqui é uma representação por compreensão. Ou seja, eu tenho aqui uns elementos X qualquer que pertencem ao conjunto dos números reais. Tá certo? Pertence aos reais. Só que não é todo o conjunto real. São apenas os maiores ou iguais a quanto, gente? Pronto, isso aqui é a representação por compreensão. Tá certo aí? Agora, por figura. Você coloca uma região delimitada, chama o nome do conjunto e adota pontos lá dentro. Cada ponto desse você associa um elemento do conjunto. Nesse caso tem A, E, I, O, U. O nome da representação por conjunto é chamado de diagrama de Venn. Fala, diagrama de Venn. Pronto, é assim que funciona. Tá certo? Precisei falar isso para vocês porque nós vamos utilizar essas palavras. Está contido, contém, pertence, não pertence, tá? Outra coisa, conjunto vazio, o que é? É quando não possui o que, gente? Elementos. Como é que eu posso representar o conjunto vazio? Fala assim, chaves, fala chaves, ou bolinha cortada. De novo, Santo. Pessoal, eu posso fazer assim? Posso fazer assim? Senão a gente leva o quê? Farelo. Tá? Se você representar um conjunto vazio assim, eu levo farelo. Porque isso aqui não é mais um conjunto vazio. Isso aqui passa a ser um conjunto o quê? Quando só tem um elemento. Uni. Deu para entender, gente? Vou seguir. Olha só agora. Olha só. Conjuntos numéricos. Conjuntos numéricos podem ser representados de diversas formas. A forma mais simples é dar o nome ao conjunto e expor todos os seus elementos um ao lado do outro entre os sinais de chaves. Veja o exemplo, que é por extensão. Vai. Esse conjunto se chama A e possui 3 termos que estão listados entre chaves. Os nomes dos conjuntos são sempre por letras, o que, gente? Maiúsculas. Quando criamos um conjunto, podemos utilizar qualquer letra. Vamos começar os primórdios da matemática. Tá? Se eu pedisse para você contar até 10, o que você me diria? 1, 2, 3, 4. Se eu perguntar para você, Glenda, qual é a tua idade? 17. Se eu perguntar para você de boné rosa, olha para mim, qual é a tua idade? Tu, qual é a tua idade? 19. Legal. Se eu perguntar agora para quem? Para tu de chapéu vermelho. Como é que qual é o teu nome? Qual é a tua idade? 25. Pessoal, se você perguntar para o pai de uma criança que tem aí, uma criança, ele vai dizer 2 anos. Ele vai dizer 1 ano. Não, ele vai dizer 1 ano e 8 meses. 1 ano e 5 meses. Né? Mas quando a gente chega a uma determinada idade, quando eu pergunto qual é a idade, tu fala 25 anos e 6 meses. Não, você só diz 25 anos. Tá? Então esses números que simplesmente, espontaneamente saem da nossa boca, é formado o conjunto dos números naturais. Eles formam
eles formam o conjunto dos números naturais. Tá certo? Agora olha só. Eu vou dar um tempo aí no teu material e a gente vai aqui pro quadro. Olha só, de novo. Comprei a carteira. Olha só. Preste atenção no negócio, gente. Vou contar uma historinha para você. Pessoal, olha só. Olha a historinha. Presta atenção. Para você aprender os conjuntos numéricos e não esquecer mais. Tá? Como é que a gente vai fazer? Olha para cá, gente. Como nós havíamos dito, né, a contagem de números, nós temos o conjunto dos números naturais, que começa pelo 0 e vai aumentando de 1 em 1. Fala para mim aí, como é que fica? Vai, quem é o próximo? Próximo, próximo, próximo. E assim sucessiva. Vamos começar as operações numéricas. Pessoal, quando eu peguei o 2 e somei com 3, isso deu quanto? Fala? 5. Legal. A soma de um natural com natural com natural. Legal. Quando eu peguei 5 e tirei 3, deu quanto isso? Vai. Quando eu peguei natural e subtraí natural com natural, legal. Mas quando eu faço 2 menos 5, quanto é que dá isso? Não sei. Não sei. Hoje nós sabemos. Mas está aqui dentro desse conjunto? Não. Então vamos ampliar. Quando nós fazemos a primeira ampliação, forma o conjunto dos números do que? Fala. Fala, inteiros. Pessoal, o conjunto dos números inteiros é esse aqui, olha só. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, e assim sucessivamente. Galera, olha para mim. Olha para mim. Pessoal, que conjunto é esse que sai daqui e vem para cá? Os naturais. Então eu posso te afirmar que todo número natural é o quê? Inteiro. Mas eu posso afirmar que todo inteiro é natural? Não posso. Todo natural é inteiro. Mas nem todo inteiro é natural. Pessoal, se todo natural é inteiro, eu tenho uma relação entre os dois. Qual é a relação entre esses dois conjuntos? Falei ainda há pouco. Chama-se subconjunto. Ou seja, os naturais é um subconjunto de quem, pessoal? Os inteiros. Beleza? Bem? Agora, vamos continuar fazendo as operações numéricas. Pessoal, 2 mais 2 mais 2, a soma de 3 inteiros resulta 3 vezes 2, que dá quanto isso vai? Legal. Se eu pegar o 6 e dividir por 2, isso dá quanto, gente? Se eu pegar o 3 e dividir por 2, dá quanto isso? Não sei, porque até agora não tem aqui dentro. Então vamos ampliar novamente esse conjunto. Quando tem uma nova ampliação, forma que conjunto? Gente, vai formar o conjunto dos números racionais. Quem é o conjunto dos números racionais? O conjunto dos números racionais é formado por todos os números que eu consigo colocar na forma de uma fração. Então a gente vai dizer assim, ó, x, tal que x é uma fração a sub d, onde esse a pertence aos inteiros e esse b pertence aos inteiros também. Só que aí eu pergunto para você, esse denominador pode ser zero? Não. Como é que eu retiro zero de um conjunto? Primeira dica. Toda vez que você tiver um conjunto numérico e quiser tirar o zero, você coloca um asterisco. O asterisco no
na representação do conjunto, está querendo te dizer, tira o zero do conjunto. Deu para entender, gente? Cutuca o cara que está do teu lado aí, bate na costela dele. Vai. Quem tá dormindo, mete o dedo na boca e enfia no ouvido. Já reagiu aí? Bora. Pessoal, aí a gente vai ver quem são os racionais. Olha para mim. Olha para mim. Gente, o 3, eu consigo colocar na forma de uma fração? Sim ou não sim? Sim, porque embaixo do 3 quem é que aparece? 1. Forma de fração. Só que o 3 é um número que, gente? Fala inteiro. Então eu posso dizer que todo número inteiro é o que? Fala? Racional. Todo inteiro é racional. Então a gente já está brincando assim, ó. Número natural. Por fora dele, número inteiro. Por fora dele, número que, gente? Racional. Posso afirmar para você que todo natural é inteiro e todo inteiro é racional. Beleza? Tem aí? Agora, pessoal, observe o seguinte. Eu tenho aqui o 3 sobre 1. Quanto é, gente? 1 dividido para 2. Está na forma de fração, tá? Quanto é 1 dividido para 2? 0,5. E o que é o 0,5? É um número que? Decimal. Então, todo número decimal é um número que, pessoal? Racional. Deu para entender? Agora, quanto é 1 dividido para 3? Quanto é isso, gente? Vai. 0,333. 0,333 é uma dízima o que, gente? Então fala para mim, o conjunto dos números racionais é formado por números o quê? Fala inteiro. De novo, o conjunto dos números racionais é formado por números o quê? Ou dízimas periódicas. Deu para entender? Daqui a pouquinho eu vou voltar para fazer uma revisão de número decimal e dízima periódica com vocês. Tá? Vamos seguir. Aí apareceu um cara fazendo assim. Eu tenho aqui um quadrado de lado 1 e eu quero calcular essa diagonal, que eu vou chamar de x. Pessoal, eu pergunto para você. Pergunto para você agora. Como é que eu calcularia esse x? Teorema de quem? Pitágoras. Como é que fica? Vai. x2 igual 1 quadrado mais x2 igual. Quanto é 1 quadrado? 1 ao quadrado. 1 mais 1. Então esse x será igual a raiz quadrada de quanto? Vai? De 2. Pessoal, quanto é a raiz de 2? Não sei. Não sei, porque ele não é racional. Esses números que não têm a raiz quadrada exata são chamados de dízimas aperiódicas. Por quê? Porque tem infinitas casas decimais, mas as casas decimais não se repetem. Então, uma dízima aperiódica. E as dízimas aperiódicas entram em um segundo conjunto, ó, que são os números, o que, galera? Irracionais. Tá? Números racionais, natural, decimal e periódico. Números irracionais, aperiódicos. Tá certo? E quando eu juntar esses dois conjuntos, forma aqui conjunto, pessoal? Real. Beleza? E quem está no terceiro ano, quem já passou do terceiro ano, sabe, ainda tem mais um conjunto. Quem é o outro conjunto? Os números que é? Complexos. Só que a gente não vai mexer nele agora. Tá certo, gente? Beleza? E aí? Agora, existem algumas coisinhas que eu tenho que chamar a atenção. Primeira coisinha. Olha só.
Presta atenção. Eu vou trabalhar com os números inteiros, mas poderia ser qualquer um deles. Tá? Olha para mim. Z asterisco. Pessoal, o que representa o Z asterisco? Todos os números inteiros menos quem? Zero. Z mais. Quem é o Z mais? Todos os números o quê? Não negativos. Aí tu me diz, Davi, se não é negativo, é positivo. Aí eu pergunto para você, o zero é positivo? Não. Eu posso afirmar para você que aqui dentro não tem nenhum negativo. Mas eu não posso afirmar que todos são positivos. Então aqui é o conjunto dos números inteiros não negativos. Pessoal, se eu quiser o conjunto dos números inteiros positivos, quem que eu tenho que tirar? E para eu tirar o zero, o que eu faço? Asterisco. Então quando eu faço isso aqui, o que é isso aqui? Conjunto dos números inteiros e a gente positivos. Bora ver se você entendeu. Quem é Z menos? Inteiros o quê? Não positivos. Z menos asterisco. Inteiros o quê? Negativos. Deu para entender, galera? Beleza? Bem? Agora, só uma curiosidade. Tá? Quem aqui tem dificuldade com o número decimal? Pode levantar o dedo. Quem tem dificuldade com fração? Levanta o dedo. Legal. Gente, não vai dar para a gente aprofundar muito aqui, porque eu tenho 10 questões para resolver com vocês. Tá certo? Infelizmente, nosso tempo é muito rápido, muito rápido, muito rápido. Tá? Mas assim, fazer algumas coisinhas aqui, ó. A grande maioria falou que não tem dificuldade com o número decimal. Aí eu pergunto para você, quanto é que é 1,44 dividido por 0,012? Levanta a mão e diz. Não vai de calculador. 12. Hã? 12? É 12? Não sei, é 12. Pessoal, para você fazer divisão de número decimal, olha como é que você vai fazer. Quantas casas decimais tu tens aqui? E aqui? Se eu botar um zero, igualou? Sim ou não? O número de casas decimais igualou? Sim. Aí você tira a vírgula. Certo? Zero à esquerda vale alguma coisa? Tira. Quanto é 1440 dividido por 12? É 12? Não, é quanto? 120. Então agora você sabe que essa divisão é 120. Deu para entender? Agora se eu tiver assim, ó, 1,034 vezes 0,02. Galera, olha só. Aqui eu igualei o número de casas decimais e tirei a vírgula, certo? Quando é multiplicação, olha como é que a gente faz. Conta comigo o número de casas decimais, vai. 1, 2, 3, 4, 5. Você amarra o 5 e tira a vírgula. Zero à esquerda não vale nada. Tira o zero. Pessoal, multiplica. 2 vezes 4. 2 vezes 3. 2 vezes 0. 2 vezes 1. Quantas casas decimais você tem que ter? Não pode, é só contar agora. Vai. 1, 2, 3, 4, 5. Mas pode ficar 0,02068. Tem que colocar o que na frente? Um zero. Vai ficar 0,02068. Deu para entender, gente? Agora, uma coisinha que eu vou te ensinar. Olha só. Pega a calculadora aí. Vamos pegar aquele cara que está beijando o namorado ali atrás? Pega a calculadora aí, companheiro. Vai. Cara,
A minha voz é muito romântica. Vai. Deixa ela escondida aí, pega a calculadora aí. Vai lá. Você está morrendo de vergonha. Não fica assim, meu filho. Você está mais vermelho aqui. Pega aí. Já? Agora, eu sei que a culpa é dela, que a mulher que é romântica. Nós homens não somos muito, não. A culpa é dela. Pega a calculadora, pegou aí? Pega o número de 2 algarismos e multiplica por ele mesmo e me dá só o resultado. 144 é o 12, tá muito fácil, vai. R$7.744. Pessoal, eu quero calcular essa raiz quadrada. Tá? Quero calcular essa raiz quadrada. Aprende que você nunca mais vai ver isso na vida. Como é que eu calculo essa raiz quadrada? Olha pra cá. Peraí, mas lá com o pescoço dela, macho. Olha pra cá. Isso, olha pra cá. Pessoal, você vai fazer assim, ó. Tira o penúltimo algarismo. Tira o penúltimo. Pessoal, quanto é a raiz quadrada de 4? 2. Para 10, falta quanto? 8. 77 tem raiz exata? Não. Qual é o número abaixo de 77 que tem raiz exata? 64. E quanto é a raiz de 64? 8. Então, ou é o 82, ou é o 88. Qual dos dois? Peraí, deixa eu responder lá para vocês lá, meu namorado. Hã? Qual é dos dois? 82 ou 88? 88. Davi, eu não entendi ainda. Bora outro. Vamos lá. Isso aqui é importante você saber. Deixa eu ver. Você de blusa azul. Pega a calculadora aí. Pega o número de 2 algarismos, multiplica por ele mesmo e dá o resultado. Davi, serve para número de 3 algarismos? Serve, mas não é o caso, porque a gente nunca vai passar para 3, a gente sempre vai ficar em 2. R$6.241. 241 raiz. Tá? Qual é o procedimento, gente? Tirou o par. Qual é a raiz quadrada de 1? 1. Para 9, ou melhor, para 10, falta quanto? 9. 62 tem raiz exata? Qual é o número abaixo de 62 que tem raiz exata? 40 e quanto é a raiz de 49? Ou é o 71 ou o 79? É o 79. Deu para entender? Pessoal, deu para entender? Sim ou não sim? Agora todo mundo pega a sua calculadora. Todos vocês. Eu quero saber quanto é a raiz quadrada de 40. Tira na tua calculadora e deixa o número aí. Quanto é a raiz quadrada de 40? 6, quanto? 3 alguma coisa, não é isso? 2, né? 32 alguma coisa assim, certo? Pessoal, eu vou te ensinar agora a tirar a raiz quadrada aproximada de um número. Por exemplo, eu quero a raiz quadrada do 40. Para você achar a raiz quadrada de um número aproximadamente, você vai fazer assim, preste bastante atenção. Você vai montar uma trinca. Vai colocar 3 números. O primeiro deles é de quem você quer encontrar a raiz, 40. O segundo deles, qual é o número mais próximo ao 40 que tem raiz exata? 36. Aí você coloca o 36 aqui, ó. E quanto é a raiz quadrada desse 36? 6.
Aí olha qual é o procedimento. Você vai pegar o primeiro, somar com o segundo, certo? E dividir por duas vezes o terceiro. Quanto é o terceiro lá, vai? Pessoal, quanto é 40 mais 36? 76. Quanto é 2 vezes 6? 12. Quanto é 76 dividido para 12? Aproximadamente 6,33. Davi, mas não deu exatamente. Concorda, é por isso que é raiz quadrada aproximada, não é raiz quadrada exata. Deu para entender, gente? Outro exemplo. Olha para mim. Olha para cá, gente. Outro exemplo. Tá? Outro exemplo. Raiz quadrada de 90. Raiz quadrada de 90. Eu quero saber essa raiz aproximada. Pessoal, qual é o procedimento? Fala para mim. Quem é a trinca de números que eu tenho que montar? 90, vai. 81, qual é o próximo? 9. Como é que fica? 90 mais 81 sobre quanto? 2 vezes 9. Como é que está aqui? 171 dividido para 18. Quanto é que deu? Vai dar 9, trocado. 9,5 aproximadamente. Pronto, está aí a raiz quadrada aproximada. Deu para entender, meninos? Sim ou não sim? Tranquilo? Agora, tem número decimal, tem fração, operações com frações. Galera, MMC, MDC, cai no Enem, MMC, MDC. Tá certo? Cai no Enem isso aí. Tá? Porcentagem, galera. Porcentagem é o principal assunto da tua prova. Ela pode vir como assunto primário ou assunto secundário. Primário é quando é uma questão específica de porcentagem, e secundário é quando ela vem dentro de uma questão de função, dentro de uma questão de geometria espacial, dentro de uma questão de probabilidade, tá? Ela vem como assunto secundário. Das 45 questões, você vai ter em torno de 20 questões envolvendo porcentagem. Tá? Então você precisa trabalhar a porcentagem. Beleza, gente? Quem vai passar no vestibular? Só levanta o dedo quem vai passar no vestibular. Levanta o dedo agora quem não vai passar no vestibular. Levanta agora o dedo quem não tem dedo. É complicado. Bora, gente, reage, vai. Cultura o cara que está do teu lado aí. Vai. Dá uma balançada nele aí. Balança na barata aí, velho. Balança ela aí. Isso. Vamos lá. Pessoal, vamos para as questões que são 11:03. Vamos para as questões. Na hora que pegaram o documento do Word e jogaram para, aí deve ser o Core, alguma coisa do tipo, alguns dados das questões não foram. Então, quando você lê a questão, você vai ver muita questão incompleta. Tá certo? Daí,
Olha só, olha para mim aqui, rapidinho. Quando você chegar na sua casa, tá? Para amanhã de manhã, você vai jogar no Google Matemática em Fortaleza. Quando você jogar Matemática em Fortaleza, o meu site é o primeiro que vai aparecer. Professor Davi Machado. Professor Davi Machado. Você vai clicar nele e vai na área de downloads. Lá na área de downloads, você vai encontrar esse slide que eu vou deixar para você, tá certo? E o documento original com as resoluções das outras questões. Tá vendo? Beleza? Só entrar lá e baixar. Galera, vamos trabalhar. Primeira questão. Rafaela e Henrique participaram de uma atividade voluntária, tá? Que constitui na pintura da fachada de uma instituição de caridade. No final do dia, restaram 2 latas de tinta idênticas, de mesmo tamanho e cor. Uma dessas latas estava cheia de tinta até a metade da sua capacidade. Metade da sua capacidade. E a outra estava cheia de tinta até 3/4 da sua capacidade. Ambos decidiram juntar esse excedente e dividir em 2 partes iguais, a serem armazenadas nessas mesmas latas. Tá? A fração que representa o volume de tinta em cada uma das latas em relação à capacidade após a divisão é... Pessoal, olha para mim agora. Agora é sério, galera. Bora. 2 minutos para você fazer a questão. É importante. Vai. Galera, já? Olha só, gente. Se você percebeu aí no enunciado, está faltando uma fração, ó. Uma dessas latas estava cheia de tinta até metade da sua capacidade e a outra estava cheia de tinta até de sua capacidade. Percebeu que está sendo feito? Eu deixei esse exemplo aqui para te mostrar que está faltando dados em algumas questões. Tá? Só completa, por favor, aí na primeira. Vem aqui, ó, até 3/4, 3/4 de sua capacidade. Tá? 3/4 da sua capacidade. Beleza?
Foi mal, não resistia. Porque ele perde o amigo não perde a graça. Amigos, olha só, qual a alternativa correta? Letra B de bola, é isso? Vamos ver se está certo. Vai. Mais uma. Mais uma. Ó, lata cheia até a metade da capacidade. Meio. Vai. Lata cheia até 3/4 da capacidade. 3/4. Vai. Soma das quantidades de tinta dividida nas duas latas. Gente, olha só o que ele vai fazer. Ele vai pegar a quantidade de tinta que tem numa lata, a quantidade de tinta que tem na outra lata e vai juntar as duas latas. E depois de juntar essas duas latas, essa quantidade, o que ele vai fazer? Dividir no meio. Deu para entender? É como se eu dissesse assim, olha, tu tem 10 reais aí, eu tenho 5. Bora juntar, o meu 5 deu 10 e racha no meio. Deu para entender? Agora, gente, olha como fica, vai, tá bem? Temos metade de uma lata, mais 3/4 da lata, e depois eu multiplico por meio. Coloque na sua cabeça, multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. Tá? Multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. Agora olha para mim aqui, ó. Olha para mim. Gente, olha só. Você está observando esse meio aqui, o 3/4? Está assim, ó. Meio mais 3/4. Pessoal, para eu fazer essa soma, eu posso utilizar o conceito de frações equivalentes. Por exemplo, para esse 2 virar 4, eu tenho que multiplicar por quanto? Por 2. Então, ó, se eu multiplico esse 2 por 2, vira quanto? Vai? 4. Só que se eu multiplico embaixo, tem que multiplicar em cima também. Então aqui esse 1 vira quanto, gente? 2. Então meio é a mesma coisa que 2/4. Por que eu fiz isso? Para os denominadores ficarem iguais. Quando eu tenho soma de denominadores iguais, como é que fica, gente? Conserva o denominador e faz o quê? Soma os numeradores. Pessoal, quanto é 2 mais 3? 5. Lembra que esse resultado a gente multiplica por quanto? Fala, gente. Por meio. Então, quando eu multiplicar esse cara por meio, vai. Quanto é 5 vezes 1? 5. Quanto é 4 vezes 2? 8. Qual a alternativa correta? Beisebol, é isso? Beisebol. Alguém menos? Tranquilo? Passa para 2, por favor. Aí. Galera, essa questão é puramente teórica, em cima da teoria que eu passei agora para vocês. 2 minutos para você fazer, vai lá. Dois minutos.
verdadeiro, verdade. Todo natural é racional, verdade. Mas todo natural é irracional? Não. É a alternativa C que você tem que marcar. E acertou? Top. Vamos para a terceira. Preciso da sua atenção agora. Olha para mim. Você lembra que da representação dos números, que eu falei para você que eu posso representar na forma decimal, na forma binária? Lembra disso aí? Olhe bastante atenção para cá, que talvez você nunca tenha visto isso. Tá? Olha só. O sistema binário, ou base 2, é um sistema de numeração posicional, em que todas as quantidades se representam com base em dois algarismos, 0 e 1. Galera, olha para mim. Sistema binário, bi. Quantos algarismos tem? Sistema ternário, 3. Sistema decimal, 10. Sistema sexagesimal, 60. Certo? Sexagesimal, 60. O sexagesimal é onde se trabalha segundo, minuto e hora. A cada 60 segundos vira um minuto. A cada 60 minutos vira uma hora. Então é o sistema sexagesimal. Tá certo aí? Agora observe o seguinte, gente. Talvez você nunca tenha visto o trabalho com o número binário. Tá? E é importante você saber disso. Para converter o número da base decimal para a base binária, podemos utilizar o algoritmo ilustrado na figura seguinte. Vai. Aí, ó. Como é que ele chegou nesse algoritmo? Olha para cá agora. Ele chegou nesse algoritmo da seguinte forma. Olha só, presta atenção. É ocultado. Vou tirar daqui. Pessoal, analisa comigo agora o seguinte. Número binário, dois algarismos. E quais são esses dois? 0 e 1. Se fosse o ternário, quais seriam os algarismos? 0, 1 e 2. Se fosse o sistema decimal, quais são os algarismos? 0 a 9. 0 a 9. Se o sistema sexagesimal, quais são os algarismos? 0 até quanto? 59. Tá certo? Agora olha só, gente. Você vai fazer assim, ó. O número 23. Como é que eu vou transformar o número 23, que está na base 10, ou seja, base decimal, para um número binário? Como é que o teu computador, como é que o teu celular enxerga o número 23? Nós enxergamos 23, mas o teu celular e o teu computador não enxergam 23. Como é que ele enxerga? Olha só, ele vai fazer assim, ó. Você vai pegar esse cara e vai dividir por 2. Por que por 2? Porque a base binária, número binário, base 2. Se fosse base 5, eu dividiria por quanto? Por 5. Se fosse base 10, eu dividiria por quanto? Por 10, e assim sucessivamente. Tá certo? Olha para mim, meninos. Preste atenção. 23 dividido por 2, quanto é que dá? 11, e resta quanto? 1. Guarda 1. Pega o 11 e divide por 2, dá quanto? 5, e resta quanto? Guarda 1. De novo. Por 2, dá quanto? 2 e resta 1, ok? Beleza? Dá lá para medir? Por 2, vai. Dá 1 e resta quanto, gente? Quando você vai anotar o número binário, você faz a leitura de lá para cá, ó, da direita para a esquerda. Ou seja, como é que fica o número? Vai. 1, 0, 1, 1, 1. Em que base? Vai. Para ver se você entendeu. Como é que o teu computador enxerga
Como é que o teu computador enxerga o número 40? 40 não, é muito fácil. 41, como é que ele enxerga? O que eu faço? Por 2, vai, como é que fica? 20 e resta quanto? Por 2 de novo, vai. 10 e resta 0. Por 2 de novo, vai. 5 e resta 0. Vai. Por 2 de novo. 2 e resta 1. Por 2 de novo. 1 e resta quanto, gente? Lê de lá para cá agora, vai. 1, 0, 1, 0, 0. Deu para entender? Faz a tua questão, que ele tinha 99. Pula aí, por favor, uma. Pula uma, hein? Aí ele diz assim, ó, porque está faltando no seu material. Mas olha para mim aqui. Olha para mim aqui, ó. Nesse contexto, o número 99, que não tem aí, complete, por favor. O número 99, convertido para o sistema de bases binárias, será representado por... Coloque as alternativas que também não tem. Coloque as alternativas que também não tem. E assim que você colocar as alternativas, transforma 99 para binário. Vai lá. Já? Perdão. Já? Qual a alternativa correta? Letra? Ah, muito bem. Todo mundo fez? Sim. Irmão, vai lá, vai passando, por favor. Quem não fez ainda, dá uma olhada aqui no quadro, ó. 99. Vai lá, vai seguindo. Por 2. 49 sobra 1. Por 2. 24 sobra 1. Por 2. 12 sobra 0. Por 2. 6 sobra 0. Por 2. 3 sobra 0. Por 2. 1 e sobra 1. Então faz a leitura aí, ó. Só um pouquinho. Faz a leitura, gente, como é que fica? 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Beleza? Antes
que a galera diga. Oi? É o mesmo resto, né? Porque quando você faz aqui, ó, 1 vezes 2 dá 2. Para 3 falta 1. É o resto da divisão. Sacou? Galera, como eu sei que quando eu disser terminou a aula, todo mundo vai correr? Bora bater logo a foto oficial? Bater desse lado aqui primeiro, vai. Quem vai passar no vestibular aí? Congela. Congela. Isso aqui, ó. O selfiezinho básico. Lá vai. Agora a galera daqui, ó. Vai. Quem vai passar no vestibular aí? Pronto, top. Vamos lá, peraí, não terminou lá não, calma. Relaxa, eu estou batendo adiantado. Vamos passar para a próxima. Pega a próxima. Vai. Essa 4 é muito show. Lê comigo aí, vai. Bruno acabou de entrar numa academia. Bruno acabou de entrar numa academia. Após fazer uma avaliação física, o instrutor da academia lhe recomendou 5 tipos de exercícios, cada um com 3 séries. Levando em consideração que Bruno leva 90 segundos em cada série completa e que o intervalo recomendado entre uma série e outra e também na mudança de exercício é 50 segundos. Vai completando que não tem aí. É 50 segundos. Tá? Em quanto tempo ele terminará o treino obedecendo às recomendações do instrutor? Mais uma. Pessoal, também não tem alternativa. Olha para cá. As alternativas, ó. 30 minutos, 20 segundos, 32, 35, 34 e 10. Coloca aí, por favor. Agora, galera, é importante você fazer. Vamos lá. Aí tem um segredo. Olha para mim. Aí tem um segredo de interpretação. Se são 3 séries,
Quantos intervalos eu tenho? Hã? 2. 2 intervalos. Eu tenho intervalo da primeira para a segunda e da segunda para a terceira. Deu para entender? Se são 5 exercícios, eu tenho quantos intervalos entre eles? 4. É o espaço entre os dedos, olha. Tenho 4. Deu para entender? Já te dei a dica. Vai fundo. Então, na realidade, vai fazer quantos exercícios no total? 15, concorda? E esse 15 é 3 vezes 5? E cada exercício desse demora quantos segundos? 90. Então, o que eu tenho que fazer com esses 3 dados? Multiplicar tudo, concorda? Beleza? Olha só. 3, 5 e 90. Então, 3 vezes 5 dá 15 vezes 90, 1.350 segundos. Beleza? Agora, vamos calcular quanto tempo ele gasta em cada intervalo. Tá? Vai lá. Só uma. 2 intervalos entre séries. 4 intervalos entre exercícios. 3 intervalos. 3 séries de exercícios. 50 segundos por intervalo. Pessoal, olha só, presta atenção agora. Intervalos entre exercícios são 3 séries de exercícios. Certo? 2 intervalos entre séries. Pessoal, só aqui primeiro, ó. Só aqui primeiro. Se são 4 intervalos entre exercícios e são 3 séries, você vai fazer 3 vezes 4, concorda? Sim ou não, gente? Então 3 vezes 4 dá quanto? 12. Mais 2. 14. 14 vezes quanto? Vai. Pula aí, parceiro. Ó. Só que aqui eu fiz passo a passo, tá? Coloquei 4 vezes 3 dá 12. Mais 2, 14. 14 vezes quanto? Vai. 50. Isso dá quantos segundos, galera? 700. Daí você vai somar 1.350, 1.350 mais 700. Mais 700. Que dá 2.050. Pessoal, 2.050 transformando para segundo. Como é? Segundo para minuto. Como é que eu transformo para minuto? Divide por 60, que dá exatamente
34 minutos e... Deu para entender? Anota aí, por favor. Quem terminar de anotar, passa logo para a quinta. Vai logo para a próxima. Vamos ler a quinta, gente, que está faltando dado aí na quinta também. Ó. Qualidade dos profissionais da refrigeração segundo guia de profissões. Organização, raciocínio lógico e habilidades manuais são características pessoais necessárias para seguir a profissão de técnico de refrigeração. Dentre 48, tem aí 48? Profissões técnicas da indústria, o guia destaca que o salário inicial do mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização e refrigeração é de R$ 1.232,66. Tem aí? Enquanto técnico de mecânica de refrigeração e montagem de máquinas, sistemas e instrumentos recebe um montante de R$ 2.527,57. Tem aí? Rafael entrou em uma empresa que oferta a remuneração informada acima. Ele trabalhou 2 meses, tá? 2 meses como mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização e refrigeração. Ele no terceiro mês, passou a trabalhar como técnico de mecânico na fabricação e montagem de máquinas, sistemas e instrumentos. Rafael recebeu pelos 3 meses trabalhados nessa empresa um total de... Tem as alternativas aí? Vai, faz aí.
R$986,89. Quem acertou? Levanta o dedo. Top. Vai para a sexta. Hã? Voltei. Vou ler a sexta, que quem já fez. O ábaco é um antigo instrumento na base de cálculo que usa a notação posicional das bases 10 para representar números naturais. Ele pode ser apresentado em vários modelos. Um deles é formado por hastes apoiadas em uma base. Cada haste corresponde a uma posição do sistema decimal e nelas são colocadas argolas. As quantidades de argolas na haste representam o logaritmo daquela posição. Em geral, coloca-se adesivos abaixo das hastes com os símbolos. Tem os símbolos aí? Tem os símbolos? Então, ó, vira uma aí, por favor. Mais uma. Não, volta. Não, tá, deixa aqui, deixa no desenho. Pessoal, ó, são esses símbolos aqui, ó. U, CM, D, N, C e DM. Tá? Em que corresponde a unidade, dezena, centena, unidade de milhar, centena de milhar, dezena de milhar. Sempre começando com a unidade da haste da direita e as demais ordens do número do sistema decimal das hastes subsequentes, da direita para a esquerda, até a haste que se encontra mais à esquerda. Entretanto, no ábaco da figura, os adesivos não seguiram a distribuição usual. Nessa disposição, o número que está representado na figura é... Pula uma aí, parceiro. Mais uma. Olha pra cá, gente. Isso aqui é bem interessante, essa questão, que ele misturou. Tá? O que você imaginar que seja um número, tem a resposta. O que você imaginar que seja esse número, tem a resposta. Por exemplo, olha para cá. 1460116. Tem essa resposta? Não tem. Onde muita gente caiu. Quem fez essa questão ano passado aqui? Levanta o dedo aí. E você que está com o dedo levantado, fica com o dedo levantado aí. Quantos de vocês erraram essa questão? Justamente, falta de leitura e interpretação da questão, gente. Ele coloca na questão que a ordem está misturada, que não seguiu a ordem. Então eles têm a necessidade que a gente coloque em ordem. Ou seja, coloque unidade, dezena, centena, milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Pessoal, eu pergunto para você agora, olha. Pergunto para você. Centena de milhar, está bem aqui, ó. Quanto é o logaritmo? 4, clica uma. Dezena de milhar, quanto é, gente? Vai. 6, clica uma. Milhar, quanto é o milhar? 0. Centena, quanto é a centena? 1. Dezena, quanto é a dezena? 7. A unidade, quanto é a unidade? 1. Qual é o número aí, gente? 460.171. Deu para entender, galera? Deu para entender, gente? Pessoal, olha para mim aqui rapidinho. Preciso da sua atenção. Só um minutinho, olha para mim aqui. Para de conversar aí rapidinho agora. Me olha para cá. Pessoal, viramos agosto. Tá? Hoje é 29, mas já é agosto. Pessoal, temos agosto, setembro, outubro. A prova de matemática é 9 de novembro. 3 meses para essa prova. Preciso chamar a atenção de você em 2 casos. Já vi muitos alunos gabaritarem em prova, gabaritarem em simulados. Mas quando entrou para a prova,
se perdeu na hora da resolução de questões. Se perdeu como, Davi? Ele não sabia? Não, não é isso. Ele se perdeu no tempo. Tempo de prova. Você só adquire tempo de prova, só consegue baixar o seu tempo de resolução de questões fazendo questão. Você só consegue escrever uma boa redação fazendo redação. Matemática é a mesma coisa. Você só consegue resolver mais questões, só consegue baixar o tempo de resolução de questões fazendo questões. Deu a entender? Você tem ali, eu vou deixar para você 15 questões. Questões ainda que estão aqui nesse data show e questões ainda para casa. Pessoal, não deixe de fazer essas questões. É de extrema importância. Outro detalhe, olha para mim. Olha para mim. Eu não guardo não, quem guarda material com a minha mãe. Vai para cá. Olha para mim. Pessoal, segunda observação. Muito cuidado na hora de marcar o cartão. Em 2012, se eu não me engano, 2012, eu tive um aluno fera, cobra. O cara destruía qualquer prova que colocasse para ele. Pronto, esse menino vai ser o primeiro lugar de medicina. Ele foi fazer a prova. Gente, se ele chegou na hora da prova, ele não era bom em redação. Tá? Aí caiu aquele tema processos migratórios. Acho que era 2012, 2013, como assim? Imigração e tal. Ele se perdeu na hora da redação. Ele fez uma excelente redação, mas gastou 2 horas e meia na redação. Quando ele olhou no relógio, ele olhou para o quadro e viu quanto tempo já tinha passado, ele se agoniou e começou a fazer a prova. Terminou de linguagem e terminou de matemática. Quando ele terminou de matemática, faltavam 10 minutos para ele entregar a prova. Do jeito que ele pegou, ele saiu marcando. Olhando, vai marcando. Quando ele chegou na questão 89, o gabarito dele estava na 90. Ele pulou a segunda questão. A resposta da segunda ele botou na terceira, a terceira na quarta, a quarta na quinta, a quinta na sexta, a sexta na sétima. Quando a gente puxou o gabarito dele, era para ele ter acertado das 90, 81 questões. Ele acertou 17. Certo? Galera, vocês estão entrando para uma guerra. Guerra, se vacilar, leva um tiro na testa e morre. Vocês estão entrando numa batalha pesada que é o Enem. Se prepare para essa guerra. Tá? E que Deus abençoe a todos. Tchau, galera.